Olá, estamos aqui para mais um Café pela Ordem. Hoje temos um convidado especial para brilhantar esse nosso episódio. Você sabe que esse espaço é um espaço que a gente conversa sobre advocacia criminal também, mas não só. E hoje o meu convidado é um advogado trabalhista, isso mesmo, um advogado trabalhista, pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é advogado há mais de 15 anos, é um expoente da advocacia de Guarulhos, nosso atual presidente, Dr. Abner Vidal. Abner, seja muito bem-vindo, você que é nosso parceiro aqui do Café pela Ordem desde o começo desse projeto. E agora quem está retomando, você não poderia faltar para dar sorte, para estar aqui contribuindo com a nossa audiência, com o seu conhecimento. Então, seja muito bem-vindo. Alexandre, muito obrigado. Agradeço a você por esse convite, por essa oportunidade de estarmos juntos. E é sempre um prazer conversar contigo, debater contigo e principalmente falar com os nossos telespectadores, com o nosso público, para falar um pouquinho sobre a advocacia criminal, a advocacia trabalhista e trocar essa figurinha. Muito legal. O Abner, que todo mundo já sabe, mas aqui vale registrar para a nossa audiência, presidente reeleito da OAB Guarulhos, não é? Nós vamos falar um pouquinho de OAB mais para o final do nosso episódio. Tem feito um trabalho maravilhoso lá na nossa subseção, tão querida para nós, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre advocacia, porque boa parte da nossa audiência, Abner, são advogados que estão começando, que estão ali procurando descobrir como ter sucesso na advocacia. Nada melhor do que trazer pessoas como você, que trabalha muito, ama a advocacia, tem experiências para contar aqui. Nessa temporada de Um Café pela Ordem, a gente dividiu em alguns blocos para ficar mais fácil e para organizar aqui o nosso programa. Então, nós vamos começar com o primeiro bloco, e nesse primeiro bloco nós vamos começar com o Café com História. O que é o Café com História? É a oportunidade que você tem para compartilhar com a audiência qual história na sua... Lembra aí algum caso, algum fato que aconteceu ao longo da sua carreira que, sei lá, inspirou você, que te motivou. Se puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Legal, Ale. Me permita a intimidade? Lógico. E, bom, primeiro que tem muitas histórias. Eu sou apaixonado pela advocacia. Se pudesse voltar no tempo e escolher, eu escolheria a advocacia trabalhista. Mas nem sempre foi assim, né? Quando da faculdade, tive a oportunidade de ser o seu aluno também, muito bacana, assisti muitos júris. Eu estagiava já no escritório de advocacia e há 17, 18, 20 anos atrás, nós tínhamos uma realidade muito diferente da realidade que nós temos hoje. O estagiário ia muito ao fórum fazer carga de processo, olhar andamento do processo, anotar informações, e sempre quando eu via um tribuno do júri ali na plenária do júri, eu parava, assistia, ligava pro meu chefe e falava assim, olha, vou demorar um pouquinho, me atrasava na faculdade. Então eu sempre fui apaixonado pelo júri. Quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, olha, não tenho dúvida, eu vou ser advogado tribuno do júri. Tive a oportunidade de fazer o tribunal do júri na faculdade. Simulado? O simulado do júri na faculdade, que é um grande evento até hoje, né? Então, não tinha dúvida. Na minha cabeça, a carreira já estava traçada, o objetivo já estava ali delineado. Quando eu passei no exame de ordem, primeira fase, segunda fase, num domingo de Páscoa, o meu ex-chefe me ligou e falou assim, olha, eu trabalhava no escritório, estagiava no escritório, um escritório eminentemente trabalhista. Fazia muito trabalhista, civil e nada de criminal. E aí ele me liga e fala assim, olha, eu tenho aqui uma senhora, amiga da família, acabou de assassinar o marido. Meu Deus. Nossa, domingo de Páscoa. Ela estava lá limpando o peixe e assassinou ali o marido. E ele falou, olha, você quer fazer tribunal do júri? É a sua oportunidade. Só que a família não tem condições de pagar e tal. Eu falei, olha, eu vou, não tem problema. E aí eu fui, atendi esse caso do início, assim, ao fim. Foi muito legal, uma experiência muito bacana. Eu digo que foi a minha primeira experiência, de fato, como advogado. Eu estava naquela fase ali, esperando o número da carteira da ordem. Sim. Então, eu fiz a peça de liberdade provisória de domingo para segunda, protocolei na segunda-feira. Eu lembro que nós conseguimos relaxar a prisão, acho que na quarta ou na quinta. Então, foi uma experiência muito bacana na advocacia criminal. Então, começando
com o tribunal do júri, né? Eu falei, olha, tô no caminho certo, acho que a coisa tá indo bem. E aí, no desenrolar do processo da primeira fase do júri, nós alegamos, obviamente, legítima defesa. Conseguimos a prova, nós provamos que foi legítima defesa, então ela não foi pronunciada, houve a absolvição na primeira fase do júri. Já começou arrebentando. Já foi muito legal, né? É. E aí você fala assim, engraçado que desse processo surgiu um processo previdenciário, porque o marido ostentava a qualidade de segurado, então a senhora vivia numa situação de vulnerabilidade muito grande, então nós conseguimos a pensão por morte. E aí, eu atuei nesse primeiro caso, no tribunal do júri, numa área criminal. Então, foi meu primeiro processo. Claro que esse processo, concomitantemente com esse processo, eu advogava na área trabalhista, a coisa foi fluindo. Mas, quando eu atuei nesse processo, eu tive certeza absoluta. Serei advogado tribuno do júri. Só que a carreira, a vida, me levou para a advocacia trabalhista, né? Hoje eu sou apaixonado pela advocacia trabalhista. Você sabe, você já me ouviu eu dizer isso, que vocês, criminalistas, torçam para a advocacia trabalhista, para a justiça do trabalho não acabar, porque o advogado trabalhista tem uma capacidade de raciocínio muito rápido, tudo acontece em audiência, vige no processo do trabalho o princípio da oralidade, então o advogado ele precisa falar, ele precisa argumentar, ele precisa convencer o seu cliente, convencer a parte contrária, argumentar, convencer o juiz. Então, se a justiça do trabalho acabar e nós viermos para a advocacia criminal, eu acho que nós, trabalhistas, nos daremos muito bem. Então essa foi uma história muito marcante no início de carreira e que eu tinha ali uma predisposição para o tribunal do júri. Com esse primeiro caso eu tive a certeza que seria um advogado tribuno do júri, só que não. Meses depois a vida vai nos levando para um outro caminho, a gente acaba se apaixonando e hoje eu estou completamente realizado na advocacia trabalhista. Legal, é uma história diferente, né? Porque a gente às vezes imagina que isso vai ser arrebatador, né? Você pegou um caso de crime de sangue, que você consegue demonstrar legítima defesa, uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e tal. Mas, seguindo um pouco mais, né, você vê também na sua área trabalhista também esse sentido social? Porque eu sempre digo e defendo, né, que o advogado criminalista de verdade é aquele que vê o lado do ser humano, que é um defensor da humanidade, das humanidades, né? Porque as mazelas, elas existem e nós criminalistas temos essa tendência. Você está numa área também que é dos direitos sociais, né? Então você vê uma identidade entre a atuação no criminal e no trabalhista? Nossa, total, assim. Total do ponto de vista de que a advocacia trabalhista, a gente está muito ligado ao direito social, aliás, é uma justiça social. E eu vejo uma conexão entre a advocacia criminal e a advocacia trabalhista. Tanto que quando eu estava na faculdade, eu fiz muitos cursos do júri, cursos de extensão. Aliás, uma dica, né? Acho que nós vamos falar um pouquinho. Se você está na academia, se você está na faculdade, faça curso de extensão. Todos os cursos de extensão que abria na minha faculdade, um curso de extensão em filosofia, eu fazia. Um curso de extensão em direito criminal, eu fazia. Então, isso me ajuda até hoje. Os cursos que eu fiz na área criminal me ajudam até hoje na advocacia trabalhista. Porque a advocacia trabalhista, especialmente os cursos que eu fiz lá para o Tribunal do Júri, ou nesse sentido, a advocacia trabalhista vige o princípio da oralidade. Então, você precisa ter um raciocínio rápido. O júri tem muito isso. Então, você precisa ter ali um raciocínio capaz de mudar o entendimento do magistrado. Infelizmente, na minha área ainda, vige a repergunta. Você não pergunta diretamente para as testemunhas. Você precisa perguntar para o magistrado pergunta para a testemunha. E é difícil esse filtro, porque às vezes o magistrado entende que a pergunta é impertinente, indefere a pergunta. O advogado precisa ter um raciocínio muito rápido para modificar a forma de perguntar e encaixar aquela pergunta, porque é importante, o sentido é importante. Então eu vejo muita conexão entre a advocacia trabalhista e a advocacia criminal nesse sentido. Agora, a advocacia trabalhista, ela tem o condão de você mudar vidas, transformar vidas, como a advocacia criminal. Aliás, eu diria que é a advocacia que mais tem contato com o social. O indivíduo, quando ele se dedica ao trabalho dele, imagina, o indivíduo ele aluga o que lhe é
mais importante, que é a sua força, a sua mão de obra. O indivíduo que fica 20 anos na empresa, ele vai envelhecer na empresa. Ele vai ficar mais tempo na empresa do que, às vezes, no convívio familiar. Então, é uma advocacia muito sensível. Esse indivíduo, depois que ele é demitido, e eventualmente ele é demitido por justa causa, ou não, ou de repente não recebeu uma ou outra verba, ou recebeu a verba, mas ele entende que não teve um tratamento adequado, o advogado tem uma importância muito grande no acolhimento e na defesa, na hora de dar voz para esse indivíduo na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a justiça mais sensível, mais social que nós temos. Especialmente aqui em São Paulo, posso falar seguramente, eu advogo em muitos estados da federação, é a justiça mais rápida que nós temos. E é assim que tem que ser mesmo, né? É uma justiça rápida para dar uma resposta rápida para aquele que precisa. Às vezes nós sofremos. A celeridade tem um problema com relação à segurança jurídica. A justiça que é célere, às vezes ela não tem tanta segurança jurídica. É uma balança muito delicada, mas a Justiça do Trabalho tem muito contato com o direito social. Muito bom. Você está vendo, né? Começamos com tudo no nosso Um Café pela Ordem de hoje. E agora, no próximo bloco, nós vamos ter algumas provocações aqui para o nosso convidado. Vamos agora para mitos ou verdades. Abner, Justiça do Trabalho, quem olha de fora, a gente sempre ouve falar assim, na Justiça do Trabalho o empregado sempre ganha. Isso é mito ou verdade? Mito, muito mito. É? Muito mito. Explica pra gente. Pois nós temos na Justiça do Trabalho, as pessoas, mas a Justiça do Trabalho protege o trabalhador. Não é assim. A Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, como qualquer outro juiz, ele deve ser imparcial. E o advogado, ele tem o dever de, naquelas hipóteses em que o juiz não está sendo parcial, em que o juiz está tendo uma conduta mais paternalista, o advogado tem o dever de chamar a ordem, pela ordem, excelência. Então, a justiça vem se transformando, a Justiça do Trabalho vem se transformando. Nós temos juízes, muitos juízes jovens, juízes que vêm de uma outra cultura, de uma outra formação do que aqueles juízes que entraram na magistratura 20, 30 anos atrás. Que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, nós tínhamos um tipo de formação do indivíduo, né? Hoje nós temos uma outra formação. E isso impacta no julgamento daquele juiz. Então, não vejo, acho que é um mito que a Justiça do Trabalho sempre dá razão para o reclamante. Agora, a lei, o direito material do trabalho, nós temos um princípio da proteção do trabalho, do trabalhador. Isso é verdade. Então, a proteção ao trabalhador está no direito material e nunca no direito processual, ou não deveria estar no direito processual do ponto de vista de equidade de justiça. Mas no direito material, sim. Por quê? Porque o trabalhador é a parte hipossuficiente. Eu costumo dizer, e eu pego um gancho do que você sempre fala, você sempre falou, que nós temos um rolo compressor. Você fala muito que o Estado é um rolo compressor, né? O capital é um rolo compressor. Então, o capital exerce esse poder com o trabalhador também. Então, se o empresário ele puder economizar, por exemplo, uma linha de vida, ele é obrigado a fazer uma linha de vida a partir de 2 metros de altura numa construção, num trabalho em altura, por exemplo. Essa linha de vida custa 0,5%, 0,7% do empreendimento dele. Isso representa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se ele puder economizar essa linha de vida, essas proteções, ele poderá fazê-lo a custo da vida, da proteção, da saúde do trabalhador. Por isso que nós temos que ter uma lei protetiva, uma lei que protege o trabalhador, a sua família e todo o sistema social, protege até o Estado de gastar ou de despender valores com a reparação, com a saúde desse trabalhador. Então, há uma proteção do ponto de vista material, mas o juiz ele deve ser imparcial e o advogado tem o dever, especialmente o advogado da reclamada, tem o dever de chamar a ordem, pela ordem, para restabelecer literalmente a ordem no processo do trabalho. Muito bom. Outra questão que a gente ouve muito falar da Justiça do Trabalho é relacionado aos honorários, né? A gente ouve falar que na Justiça do Trabalho o advogado só recebe se tiver êxito, ou seja, só no êxito. Isso é mito ou é verdade? É um mito. É uma verdade, talvez, ali, que para quem advoga pelo reclamante, é claro que a maioria dos processos na Justiça do Trabalho
é reclamação trabalhista, mas você tem outras demandas na Justiça do Trabalho. Claro, a maioria dos advogados que advogam para o reclamante, há essa cultura. Ele só recebe se o reclamante receber. X% do que o reclamante receber. Mas, eventualmente, ele pode advogar para a reclamada, então ele vai receber os seus honorários de forma antecipada. Ele pode atuar para o trabalhador, mas, por exemplo, numa apuração de falta grave, em que não envolve valores, numa jurisdição que não envolve valores, ele pode cobrar. Então, é um mito que somente recebe se o trabalhador ganhar ou for procedente. Porque tem diversas demandas que não envolvem valores e que o advogado pode sim cobrar. E é uma justiça, eu posso falar com muita tranquilidade, muito, muito boa do ponto de vista financeiro. É uma justiça em que o processo ele é mais rápido, então os honorários ele vem com mais celeridade. E é uma justiça que, na minha visão, paga muito bem ao advogado. Legal. Outra coisa que a gente ouve falar, aí até com um tom depreciativo da justiça, né? De que a Justiça do Trabalho é um grande balcão de negócios. Que nem precisa o advogado ter muito conhecimento técnico, porque lá é fazer acordo, então mais vale um bom negociador do que um ótimo advogado. Isso é mito ou é verdade? Mito. A Justiça Criminal também tem a sua parte de negociação, enfim, você tem ali alguns casos também de negociação. A Justiça do Trabalho, nós tivemos há quase 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, nós tínhamos ali a figura do juiz classista. Então você tinha um juiz togado e você tinha um juiz para defender o trabalhador e defender a empresa. Basicamente isso. E você privilegia ali, naquele momento, a conciliação, então ficava aquele estica e puxa. Hoje, nós não temos mais a figura desses juízes classistas, mas nós temos, Alexandre, o princípio da conciliação. Então, veja, quando o juiz ele vai abrir uma audiência, ele tem o dever. Se ele não fizer isso, o processo é nulo, de propor a conciliação. E quando, antes de encerrar a instrução processual, ele tem o dever de propor novamente a conciliação. Se ele não fizer isso, é nulo. Portanto, a legislação, o legislador, ele privilegia a conciliação. E isso por quê? Porque tem uma razão de ser. Como nós dissemos aqui, a Justiça do Trabalho é uma justiça social. Então, ela privilegia que as partes cheguem a um consenso. Mas um consenso dentro da ética, dentro de conhecer ali a sua demanda, os seus direitos. Eu costumo dizer que o advogado trabalhista ele tem que conhecer muito bem o processo, conhecer muito bem a sua prova, conhecer muito bem o ônus da prova, o que ele precisa provar, o que a outra parte precisa provar. Se ele tem essa consciência, ele vai para uma negociação muito bem municiado. E, de fato, há uma tentativa de conciliação por uma obrigação legal, mas não vejo que seja um grande balcão de negócios. Talvez esse estigma persista por uma herança de 20 anos atrás que se tinha ali 2 juízes em que ficavam tentando, numa negociação, puxar para um lado ou para o outro. Legal, muito bom. Esse bloco nosso foi bastante rico, né? Você trouxe muita informação e inspiradora também para quem está aí buscando uma área de atuação, ver que é uma área técnica, é uma área que você tem que ter o conhecimento do que você está falando, né? Lógico que tem, como você disse, o campo para essa conciliação, mas o conhecimento é imprescindível. Eu sempre digo que não há como fazer qualquer tipo de acordo se você não tiver um equilíbrio das partes, né? É a mesma coisa que você mencionou no criminal. No criminal nós temos o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Se você não tiver feito um trabalho de investigação defensiva, se você não tiver ali algum material para contrapor o que a investigação oficial apurou, não vai ser um acordo, vai ser no máximo um contrato de adesão, né? Aceita ou não aceita. Quando você tem um trabalho realizado, você consegue levar à mesa de negociação e verdadeiramente fazer um acordo. Nós vamos agora para o próximo bloco. No próximo bloco, nós teremos perguntas rápidas, respostas diretas. Aqui é bate-bola, coisa rápida. Eu queria que você dissesse para nós se é verdade que a reforma trabalhista veio para acabar com a Justiça do Trabalho. Olha, não é verdade. A reforma trabalhista veio em 2017 e nós tínhamos um levante nesse período, e aqui eu posso dizer que você era o presidente da OAB Guarulhos e eu tive
oportunidade, o prazer e a honra de ser o seu coordenador do Núcleo de Direito do Trabalho. E a OAB Guarulhos foi uma das poucas OABs que escreveu manifesto contra o assodamento da reforma trabalhista. Não era contra a reforma trabalhista, era contra essa pressa exacerbada do Congresso à época, em 2017, contra essa pressa exacerbada do Congresso, do governo federal, e não discutir a reforma trabalhista com os entes, com os advogados, com a OAB, com o judiciário, com a magistratura, enfim. Então houve ali uma união entre a advocacia, a magistratura, contra o assodamento. Não era efetivamente contra a reforma. Mas nesse período, nós tínhamos uma onda de extermínio da Justiça do Trabalho. 2017, 2018, até um pouquinho de 2019. Então se falava abertamente que a Justiça do Trabalho era uma justiça cara, como se as outras não fossem caras, né? Falava-se abertamente, olha, a Justiça do Trabalho não precisa existir. Então nós tínhamos ali um levante contra a Justiça do Trabalho. Talvez a reforma trabalhista tenha, num primeiro momento, acendido esse debate. Mas foi bom, porque a sociedade falou, não, o Brasil não pode ficar sem a Justiça do Trabalho. Essa é uma justiça social. É um olhar diferenciado. E nós precisamos de um juiz técnico, um juiz especializado, um juiz que entende, que vivencie esse momento para colocar paz social nesta contenda. Então, a reforma trabalhista, ela não veio, ao meu ver, para acabar com a Justiça do Trabalho. Eu acho que a reforma trabalhista tornou a Justiça do Trabalho mais fortalecida, e o debate foi mais maduro com relação a essa autonomia e essa preservação da Justiça do Trabalho. Hoje, 7 anos depois da reforma trabalhista, 7 para 8 anos depois da reforma trabalhista, graças ao bom Deus, nós não temos essa discussão de extinção da Justiça do Trabalho, mas isso é cíclico. Vira e mexe, aparece alguém falando que a Justiça do Trabalho é cara, que é isso, que é aquilo. Mas a verdade é que todo o poder judiciário no Brasil ele é caro. O poder judiciário hoje no Brasil representa um percentual alto do PIB do nosso país. Então, não é só a Justiça do Trabalho, né? Quem traz esse argumento de que a Justiça do Trabalho é cara, a Justiça do Trabalho é uma das que mais arrecadas entre as justiças, né? É um argumento raso, um argumento superficial. Hoje, a gente não tem mais, pelo menos neste momento, 2025, essa discussão de extinção da Justiça do Trabalho. Muito bom. Você vê que é difícil, né? Faz uma pergunta complexa, que era uma resposta rápida, né? Era rápido, desculpa. Era rápida. Desculpa. Mas é próprio do advogado. Né? Mas foi uma resposta completa. E a gente vai agora caminhando para o último bloco dessa parte inicial, que depois eu quero encerrar falando de OAB. Você não vai sair daqui sem falar um pouco da nossa paixão, que é a atuação na OAB. Mas nós vamos agora para no banco dos réus. Uau! Você, Abner, como advogado trabalhista, tem uma afirmação que a gente ouve muito no nosso país, que há um excesso de direitos trabalhistas. Esse excesso, ele é responsável por problemas na geração de emprego, é difícil empreender no Brasil, porque há muito direito, né? E muita gente prega um modelo diferente. Você não se sente assim um corresponsável por essa dificuldade de gerar emprego no país? Nossa, eu acho que nós somos o grande responsável por gerar emprego no país. Olha, eu advogo 90% dos casos do escritório, eu advogo para a reclamada, para a empresa. Já advoguei muito no começo da carreira para reclamante, em algum momento a carreira foi se direcionando para o direito empresarial e hoje 90% dos casos do escritório é advogando para a empresa. E aí você poderia pensar, bom, o Abner, ele acha que realmente nós temos muitos direitos sociais no país. Eu não acho. Eu acho que nós temos uma rede de proteção do trabalho salutar, necessária. Nós não temos o trabalhador, Alexandre, que é a grande massa que compõe a folha de pagamento do nosso país. Nós estamos falando do trabalhador que recebe R$2.000 a R$3.000 por mês de salário. Ele vai pagar R$1.000 e poucos reais de aluguel, ele vai pagar com transporte público um valor considerável da sua renda, alimentação. Qual o dinheiro que sobra para esse trabalhador investir?
Esse trabalhador, ele não tem condições de investir 20%, 30%, guardar 20%, 30% por mês, porque a desigualdade do nosso país, a inflação do nosso país, não permite que ele tenha essa autonomia. E a gente entende o que é desigualdade, e o nosso país é um país repleto de desigualdade, quando a gente conhece, às vezes, a realidade de outros países que têm menos desigualdade. O que é um país que tem menos desigualdade? É o fato do filho do garçom frequentar a mesma escola do filho do gerente. Né? É o garçom que tem condições, num país um pouco mais desenvolvido, de ter um carro, uma parcela de um carro, muito parecida com o carro do gerente, que não vai onerar sobremaneira a taxa de sobrevivência dele. Nosso país não é assim. No nosso país, as pessoas, 80% das pessoas, 70% das pessoas, elas literalmente ganham para pagar para morar, pagar para comer e pagar para chegar ao trabalho. Nós precisamos, num país desigual como o nosso, ter rede de proteção. Mas o problema da geração de emprego do nosso país não é o excesso de direito, não é o FGTS que ele tem, a férias e o 13º, porque basicamente são esses os direitos trabalhistas. O problema do nosso país é uma alta carga tributária. Eles falam, mas isso não é consequência? Não necessariamente. A folha de pagamento do nosso país, folha de pagamento de uma empresa, chega em torno de 35% a 40% a mais. Esses direitos não são revertidos para o trabalhador. Nós temos o Sistema S, que é um valor que sobretaxa a folha de pagamento das empresas, e não se discute. Se discute a exclusão, por exemplo, da contribuição sindical, mas eu não vi ninguém discutindo o Sistema S, que é 3% da folha de pagamento. Você pega uma empresa que tem uma folha de pagamento, eu estou falando de uma empresa média, 5 milhões, 10 milhões, a gente está falando de 300 mil, 500 mil reais. Olha quantos empregos nós conseguimos gerar com 3% da folha de pagamento. Nós temos uma taxa de acidente do trabalho alta também. Então, veja, nós temos vários ralos, né, que vai drenando essa capacidade do empresário. Se você perguntar para o empresário assim, olha, eu pago, você não precisa pagar, eu vou diminuir a sua carga tributária, especialmente na folha de pagamento, e você reverte 10% dessa carga para o trabalhador. Ele vai reverter com o maior prazer, né? Porque ele quer ver o trabalhador feliz. Ele não quer não dar direito para o trabalhador. Mas o problema do nosso país não são os direitos. O problema do nosso país é uma alta carga especialmente na folha de pagamento. Então, com relação a essa questão, mas se a gente reduzir direitos, a gente vai gerar mais empregos. Esse foi exatamente o argumento da reforma trabalhista de 2017. E nós vimos que em 2018 nós não geramos emprego, 2019 nós não geramos emprego, 2020 veio a pandemia, menos ainda. Então, quer dizer, não é uma realidade. Nós fomos, de uma certa forma, ludibriados com essa afirmação. O que gera emprego no nosso país é uma economia aquecida e menos carga tributária, especialmente na folha de pagamento. Muito legal. Abner, esse nosso papo aqui hoje está bem diferente das conversas anteriores, né? Porque hoje a gente adentrou mais na questão trabalhista, né? Nas conversas anteriores a gente falou muito mais de outras questões da advocacia em geral. E eu queria, nessa última parte, agora focar um pouco nisso, né? Você, como eu disse, presidente, segundo mandato, à frente da subseção Guarulhos, uma das maiores do estado, e a gente ouve algumas afirmações, as redes sociais elas permitem algumas queixas, muitas vezes vindo da própria advocacia. Então, coisas do tipo, a OAB não faz nada, o que a OAB vai fazer? E também em relação à atuação das pessoas na OAB. Para muitos, o cargo de presidente é um cargo muito mais de prestígio do que de trabalho. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm essa visão? Olha, é um ledo engano. Ser presidente da ordem é um cargo que você trabalha muito, talvez seja 90%, 95% de trabalho, e 5% que as pessoas veem, né? Aquela coisa do glamour do presidente. É um trabalho voluntário, e não só o presidente. Nós temos as comissões que às vezes trabalham e ninguém está vendo. O presidente ainda tem um certo destaque, se tem algo ali na cidade relevante, chama lá o presidente da OAB, o presidente tem ali a oportunidade de falar pela sociedade, falar pela advocacia, mas nós temos milhares e milhares de advogados e advogadas que trabalham
de forma voluntária. Então, é trabalho, é paixão, porque o que justifica o advogado doar o seu tempo, doar horas do seu tempo, e nós sabemos que tempo literalmente é dinheiro para nós, para a advocacia. Você sabe que em Guarulhos você implementou e foi muito feliz de ter implementado uma reunião geral de comissões. Ou seja, não obstante a todas as horas que o advogado presta de serviço em prol da advocacia e da sociedade, ele vai uma vez por mês na OAB e ele fica ali na OAB planejando as ações que a comissão que ele pertence irá realizar naquele mês. São 3, 4 horas que ele dedica, ao menos 3, 4 horas, para a advocacia, para a sociedade. Isso é de uma generosidade tão grande, né? E isso que faz a OAB ter tanta capilaridade, a OAB ter esse respeito da sociedade, e por isso que faz a sociedade cobrar a OAB. É bom quando a sociedade fala, olha, e a OAB? Não vai se manifestar? E a OAB, onde está? Porque a sociedade enxerga na OAB potencial para falar, enxerga na OAB, e aí enxerga na OAB por toda a história da OAB, enxerga na OAB peso na sociedade. Olha, se a OAB falou, a OAB falou. Então, é claro que as pessoas não entendem, e é natural que não entendam mesmo, né? São os dirigentes, o presidente, a diretoria, os presidentes de comissões, que precisam ter essa temperatura. Olha, isso aqui é um assunto relacionado à OAB, isso aqui não. Então, eu vejo de forma positiva essa visão que a sociedade tem da OAB. Essa cobrança, né? A OAB não vai falar nada, eu penso exatamente nesse sentido, de que além da cobrança, além da expectativa, tem a responsabilidade, a credibilidade que as pessoas depositam na OAB. Podiam, para muitas coisas que fazem essa afirmação, falar, cadê o Ministério Público? Né? Que tem o poder de polícia. Que tem a missão constitucional do fiscal da lei, mas ninguém fala, cadê o Ministério Público? O que o Procurador-Geral da República vai falar? Não, as pessoas falam o quê? E a OAB não vai se manifestar? Então isso mostra como a OAB goza de credibilidade perante a sociedade. Isso reflete o papel do advogado como um agente fundamental, um pilar da democracia no nosso país. Então deve ser motivo de orgulho para todos nós, mas sem dúvida muito há que se fazer, né? Quando a gente fala de trabalho na OAB, é importante destacar que é voluntário, né? E você também é muito perguntado, assim, tem gente que te pergunta quanto que ganha o presidente da OAB? Tem gente que pergunta. Aliás, minha filha perguntou. A minha filha, eu e a minha esposa somos advogados, nós somos sócios no escritório. Aliás, Camila, um beijo, Luísa. E a Luísa está muito inserida nesse contexto, nesse universo, né? E a Luísa fala que a mamãe trabalha no escritório e o papai trabalha na OAB. Então, ela pergunta, papai, e na OAB? Quanto que você ganha? Né? E aí eu tenho que explicar para ela que é um trabalho voluntário, e aí ela vai me perguntar o que é voluntário, e aí é uma oportunidade de nós explicarmos. Mas as pessoas que não conhecem a estrutura da OAB, elas pensam que o presidente da ordem é remunerado. Fui numa palestra de outras, né? Outras empresas, né? E tinha ali outros profissionais, né? Tinha um técnico em investimento e tal. E aí ele falou, mas compensa ser presidente da OAB? A remuneração é interessante? Eu falei, compensa muito, a remuneração é zero. Ah, é zero? É voluntário? Pois é, então as pessoas às vezes não sabem que a OAB não só o presidente, né? O presidente, os diretores, os presidentes de comissões, aqueles que trabalham. Os conselheiros, né? Ninguém recebe absolutamente nada, né? Financeiramente falando. Mas nós recebemos, assim, a alegria de ter a sensação de fazer algo pela advocacia. Nós amamos a advocacia, né? A advocacia me deu tudo que eu jamais pude imaginar, do ponto de vista material, do ponto de vista de satisfação, do ponto de vista de felicidade. Eu sou feliz sendo advogado. Então, quando eu dedico parte do meu tempo para a advocacia, e sabendo que, de alguma forma, eu estou contribuindo com algo que é muito maior do que eu jamais imaginei, muito maior do que eu, muito maior do que... É muito satisfatório. Então, isso nos traz uma paga, isso nos traz um pagamento de satisfação e de felicidade que vai além do financeiro. Nós sabemos que a OAB tem vários aspectos, né? A relevância da OAB para a advocacia é enorme, seja por defender o mercado de trabalho, por defender as prerrogativas da advocacia, por pleitear, trabalhar pela valorização
dos nossos honorários, mas acho que um dos papéis assim que é mais especial é o acolhimento ao novo advogado. E você é um jovem advogado, né? Jovem Obrigado de pelo idade, jovem. não jovem advogado, que já é experiente, mas você tem se destacado na sua gestão pelo acolhimento ao novo advogado. Você acha que realmente a OAB faz diferença na vida daquele advogado que está começando? Muita diferença. A OAB precisa ser acessível. O presidente da OAB, o jovem advogado, não precisa ter vergonha de falar com o presidente da OAB. Eu, quando me formei e comecei a advogar, eu tinha vergonha, o que é o presidente da OAB? O presidente da OAB parecia muito distante, pelo menos a mim, como jovem advogado. Então, a OAB precisa estender as mãos, estender o tapete vermelho para a advocacia. Não é à toa que na nossa subseção nós temos lá o nosso auditório e tem um tapete vermelho. A jovem advocacia, ela passa no tapete vermelho como símbolo, como uma tradição falando, olha, a OAB é para você. A OAB está aqui para te auxiliar. Então, esse acolhimento da OAB, e não só o acolhimento do ponto de vista de tratar bem, mas direcionar. Durante muito tempo, Ale, e aqui eu quero parabenizar a doutora Patrícia, você na tesouraria da OAB, o Leonardo Sica, que agora é o nosso presidente, mas vocês transformaram a OAB, me permita dizer isso. Eu vi a OAB alguns anos atrás como um grande dirigível, assim, que para você mudar de direção demorava muito tempo. A sociedade estava falando a OAB estava anos-luz atrás. Né? É natural, por ser uma instituição centenária, quase que centenária, uma instituição grande, é natural que seja assim. As decisões demorem um pouquinho, você depende do conselho, mas a OAB São Paulo, nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, vem inovando, vem falando a língua do jovem advogado, vem não apenas acolhendo, mas vem apontando o caminho, vem apontando a direção. Então a OAB está puxando esse bonde. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de automação nos escritórios, no pequeno escritório, eu não estou falando de grandes escritórios, e eu vejo a OAB São Paulo fazendo isso muito bem feito, a OAB Guarulhos também, nessa esteira. A gente tem falado de inteligência artificial, a gente tem falado de novos mercados, você trouxe essa temática desde 2016, então isso é muito importante. É a OAB, para além do acolhimento, para além de abrir os braços, além de estender o tapete vermelho, é falar assim, olha, é neste caminho. Ou neste caminho, você tem esse leque de opções de forma segura, de forma ética, de forma a pensar no bolso do advogado. Pensar formas e alternativas para que o advogado receba mais honorários, que o advogado vá além. Então eu quero aqui registrar as minhas homenagens a você, a toda a diretoria da OAB São Paulo, e a OAB Guarulhos tem procurado ir nessa esteira também. Eu sempre acreditei nisso e a nossa convivência tem mostrado que somos muitos que acreditamos que a OAB ela pode ser a indutora de um momento melhor para a advocacia, né? Através da união dos nossos esforços, da nossa criatividade, da nossa garra, a gente pode descobrir os caminhos para a advocacia do futuro, seja através da inteligência artificial, seja através de novos mercados. Muito legal. Fico muito feliz de ver a sua gestão à frente da OAB Guarulhos, uma gestão moderna, inovadora, assim, conectada com o presente e com o futuro. Então, para nós é muito importante. Queria que você deixasse agora, nesse momento final, que é a cereja do bolo, no nosso momento de ouro, quero que você deixe um recado aqui falando para a sua câmera, né? Para o nosso colega que acompanha. A sua dica seja para a advocacia, para a jovem advocacia, o que você poderia deixar de mensagem na sua visão de OAB e de advocacia? Paixão, meus amigos. Paixão, paciência, perseverança. A advocacia, você não vai ficar milionário em 6 meses, não é arraste para cima e você fique milionário. Não é assim, é com persistência, com muito estudo, com muito trabalho e, acima de tudo, com muita paixão. Paixão por tocar vidas, paixão por, através de você modificar aquele processo, vidas, porque atrás de cada processo nós temos vidas. Então, se você advoga na advocacia criminal, se importe com o seu cliente. Na advocacia trabalhista, na advocacia empresarial, se importe com pessoas. Porque atrás de uma empresa tem centenas, milhares de postos de trabalho. Atrás do seu cliente, pessoa física, tem uma história, tem muita emoção, tem muita conexão. E
para além da paixão, para além dos estudos, a advocacia é uma profissão, do ponto de vista econômico, muito interessante. Se você tiver persistência, se você tiver calma, se você tiver paciência, as coisas irão acontecer para você. Não tem como. Trabalho, estudo e persistência, não tem como. Vai dar certo. Essa é a forma. Trabalho, estudo e persistência. Muito bom. Abner, eu quero agradecer mais uma vez você ter vindo aqui num Café pela Ordem. Já anunciando que vou te convidar muitas outras vezes. Uma honra. Espero que esse projeto continue e que a gente possa ser brindado por aulas como você deu aqui hoje sobre a advocacia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ale, uma honra, e sempre que me convidar eu estarei aqui. Bem, e você que nos acompanhou aqui em mais esse episódio de Um Café pela Ordem, certamente está enriquecido com o que a gente acabou de ouvir aqui do nosso presidente Abner Vidal. Siga-o nas redes sociais, Abner Alves Vidal, você vai encontrar ali no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, e ali ele está dividindo também um pouco do conhecimento dele com cada um de nós, né? E você que gostou do nosso programa, acha que ele ajudou em alguma coisa, compartilhe com seus amigos, né? Para que também a gente aumente a nossa comunidade. E aqui encerramos e espero você no próximo Um Café pela Ordem.